Olá pessoal, professor Wagner Oliveira de Biologia e hoje nós vamos para mais uma aula. Hoje abrindo espaço para um ramo da biologia chamado histologia. Vamos descobrir sobre o que estuda este ramo. Simbora! Então, na penúltima aula nós vimos que existe um ramo da biologia chamado citologia. Vimos que a citologia, que esse ramo da biologia, ele estuda a célula. Nós vimos o conceito de célula, vimos que existe uma variedade de formas celulares e vimos quais são as partes da célula. Okay? Também foi possível observar que existem alguns seres que são unicelulares e outros que são multicelulares. A diferença entre eles é justamente a presença de uma ou mais células. Bom, eu quero me focar na aula de hoje naqueles organismos que são multicelulares, tá certo? Ou seja, que eles são formados por mais de uma célula, tá? Essas células elas apresentam características semelhantes e exercem a mesma função. E quando eu tenho um conjunto de células semelhantes que exercem a mesma função, eu chamo isso de tecido, tá? E o ramo da biologia que vai estudar os tecidos é a histologia. Bom, a citologia e a histologia, elas são ramos da biologia que surgiram praticamente ao mesmo tempo. E elas surgiram graças a uma ciência chamada microscopia, que tem o objetivo praticamente de obter imagens ampliadas. Bom, então a curiosidade levou alguns pesquisadores a inventarem, né, esses microscópios. Talvez o microscópio mais rudimentar que a gente tem é o que a gente chama de lupa, tá? E que com o passar do tempo esses microscópios eles foram ficando mais sensíveis e com uma capacidade de ampliação cada vez maior, tá? Bom, essa capacidade de ampliação fez desvendar um mundo até então desconhecido, tá? Até aquele momento era desconhecido que é um mundo microscópico, certo? Essas observações elas trouxeram, né, alguns conceitos dentro de citologia e dentro também de histologia. Alguns a gente já viu na penúltima aula, que é que as células constituem todas as formas de vida. Tá? Então, todos os organismos vivos eles são formados por células, certo? Bom, alguns organismos são unicelulares, outros são multicelulares. Tá? Depois a gente observou também o que vinha a ser célula. E célula nada mais é do que a unidade morfológica e funcional de todo ser vivo. Certo? Uma outra observação que foi possível se ter e se chegar a alguma conclusão é que as células elas sempre se originam de outras células pré-existentes, iguais e pré-existentes. Então, eu tenho as células, um conjunto de células semelhantes na forma e função vai formar os tecidos. E então, quais são os tipos de tecidos que a gente, né, já conhece? Bom, então, atualmente a gente pode classificar os tecidos animais em diferentes grupos utilizando o critério morfológico e funcional do organismo. E aí a gente tem os principais tecidos que seriam o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Bom, vale ressaltar que aqui eu estou falando de tecido animal, tá? E quando a gente fala de tecido vegetal, existe grande diferença, tá? Até mesmo pela questão morfológica e funcional do tecido vegetal, que é completamente diferente do animal. Então, vamos dar uma olhada em cada tecido desse, tá? Quais são suas características, a sua função e como é que a gente pode classificar aí os tipos de tecidos, tá? Então, o primeiro que a gente vai observar é o tecido epitelial. Tá? Ele é formado geralmente por células justapostas. Então, esse aqui, ó, essa camada aqui em cima, isso aqui é tecido epitelial, tá? Então, são células unidas, com pouco espaço intercelular entre elas. Professor, o que o senhor quer dizer com espaço intracelular? Observa aqui embaixo,
que aqui eu tenho muito mais espaços em branco, estão vendo? Do que aqui em cima, certo? Então, quando eu falo tecido epitelial, eu estou falando de pouco espaço intercelular. Tá? A função desse tecido é revestir e secretar alguma substância. Eles podem ser divididos em dois tipos: o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Bom, o segundo tecido é o que a gente chama de tecido muscular. Tá? Ele vai se caracterizar pela capacidade de contração. Tá? É a capacidade de contração que caracteriza esses tecidos, certo? Bom, ele vai ser responsável justamente tanto pelos nossos movimentos como pelas batidas do nosso coração, certo? A gente vai poder classificar o tecido muscular em três grupos: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, certo? O tecido muscular estriado esquelético, ele vai ser formado geralmente por células longas, cilíndricas e com vários núcleos. Então, isso aqui é um exemplo de tecido muscular esquelético. O tecido muscular estriado cardíaco é justamente aquele presente no coração, tá? E o tecido muscular não estriado é aquele presente em alguns outros órgãos, certo? Exceto o coração. Vale ressaltar, gente, que essa contração ela vai poder ser voluntária ou involuntária. Voluntária é aquela contração onde eu tenho domínio sobre o músculo. Já aquela contração involuntária é quando eu não tenho domínio sobre o músculo. Bom, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele vai apresentar grande quantidade de substância intercelular. Então, lembra quando eu falei no tecido epitelial, os espaços em branco? Então, observa aqui, ó, eu tenho grande quantidade de espaço intercelular, certo? Consequentemente, nesses espaços em branco existem muitas substâncias, algumas vezes água, tá? Bom, qual é a função do tecido conjuntivo? Tanto de conectar o tecido epitelial ao tecido adjacente, como de fazer preenchimento entre os órgãos e os tecidos. Eu vou poder dividir o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, que geralmente forma aquelas camadas de gordura da pele, o tecido cartilaginoso, que vai ser responsável pela formação das cartilagens, o tecido ósseo, que vai ser formado, ou seja, responsável pela formação dos ossos, e o tecido hematopoético, que nada mais é do que o sangue. Nosso último tecido é o tecido nervoso. Esse tecido ele tem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Tá? Ele vai ser talvez o principal regulador, talvez não, com certeza ele vai ser o principal regulador das funções e atividades e eventos que acontecem no nosso corpo. Tá? É o tecido mais especializado do organismo animal e ele vai ser formado por dois tipos de células: os neurônios, que são responsáveis pela transmissão e pela recepção do impulso nervoso, e as células glias ou neuróglias, que têm justamente a função de sustentar e de proteger os neurônios. Tá? Bom, o conjunto de órgãos formados pelo tecido nervoso, a gente vai chamar de sistema nervoso. E aí esse sistema nervoso, ele vai poder ser dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos glândulos nervosos. Tá? Então, observa aqui nessa figura, tá, que eu tenho uma célula completamente diferente do que a gente já tinha visto. Isso aqui é o que a gente chama de corpo celular. Aí ele tem alguns prolongamentos, tá certo? Que geralmente a gente chama de axônio, que é onde o impulso nervoso ele termina caminhando, né? Se propagando, certo? Bom, gente, a gente termina aqui nossa aula de histologia. Na verdade, a gente não vai entrar em muitos detalhes, é só para ter uma noção básica realmente do que trata a histologia e quais são os tipos de tecido.
Até a próxima aula.